E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Redação Esporte TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. O Palmeiras que só entra em campo no próximo sábado às 20 horas e 30 minutos pelas quartas de final do Campeonato Paulista, galera. Palmeiras que se prepara essa semana inteira aí. John Arias que já está treinando com o elenco e pode estrear nesse jogo contra o Capivariano. E também tudo sobre o mercado da bola. O Verdão não desistiu do Nino e quer essa contratação aí para a zaga, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Falando do Palmeiras, né, Vini, aí também notícia em relação a reforços internos, né? Acho que há uma expectativa enorme da utilização do Paulinho, por exemplo, e tá mais próximo de voltar a ser opção pro Abel. O Palmeiras segue com cautela, até pelo que aconteceu no ano passado, né? Internamente ninguém admite isso como um erro, não trata essa volta dele para a disputa do Mundial de Clubes como um procedimento errado, mas é fato que ele voltou a sentir dores depois de já estar liberado clinicamente. Ele voltou a sentir dores, passou por um novo procedimento, então tudo que o Palmeiras não quer agora é acelerar essa volta. O Palmeiras entende que é melhor que ele demore a voltar, mas que ele volte de uma vez, do que voltar a sentir dores e dar um passo atrás e, enfim. Eu até estou com o celular em mãos aqui para dar crédito para o Thiago Ferri, que é o setorista do Palmeiras no GE. Globo. Ele assinou a última reportagem como o Palmeiras está, abre aspas, animado com o Paulinho e considera a evolução dele nos últimos dias como muito positiva. Fecha aspas para a reportagem do Thiago Ferri. Na semana passada, o Paulinho ele passa por várias avaliações, né? Claro, para saber o estágio e para saber se você mantém a carga ou se você pode aumentar. Na semana passada, o Paulinho recebeu uma liberação para aumentar a carga de trabalho, tanto no gramado, já calçando chuteiras, quanto na parte interna. Então, esse é o estágio do Paulinho hoje. Ele teve uma evolução recente para aumentar a carga, para começar a já participar de uma parte da atividade com os companheiros, mas ele ainda trabalha com limitações. Então, a previsão interna, por mais que o Palmeiras não divulgue um prazo para retorno, a expectativa é de que até o fim do mês, ou seja, nas próximas 2 semanas, fim do mês de fevereiro, começo do mês de março, o Paulinho dê esse passo de ampliar a transição física, começar a trabalhar com jogadores sem limitação, 100%, para quem sabe jogar a partir de, voltando a trabalhar em março, abril, maio, ele já possa fazer um jogo, já possa ser relacionado. É claro que depois vai ter essa pausa para a Copa do Mundo. Então, assim, o Paulinho só vai estar no 100% mesmo, naquilo que a gente imagina do Paulinho, depois da Copa do Mundo, no segundo semestre. Mas até o fim do mês, começo do próximo, ele já pode fazer essa transição e trabalhar sem limitações para em maio estar jogando. Essa é a expectativa. E aí não tem nem quantidade. Vai ter que aumentar o número de titulares na partida para o Abel botar tanta gente, né? Porque são 11, não mudou ainda, né? E aí já estamos falando de áreas. Como é que coloca o Arias entre os titulares? E agora, lá para, como disse o Vini, melhor fisicamente na segunda parte da temporada, mas lá para abril, maio tem o Paulinho para colocar no time também. A Arias é um jogador tão versátil. Eu não sei se pessoas já viu ele com a seleção de Colômbia. Que é uma função totalmente diferente, né? Porque a seleção de Colômbia joga em função de James Rodrigues. Então, ele tem que ser um tipo soldadinho. Ele é um dos 3 disciplinados no meio campo. Então, ele pode jogar de volante também. Ele te dá tanta coisa, Arias. Tantas soluções. E aquela zona, né, os volantes, eu acho que foi um ponto fraco de Palmeiras ano passado. Especialmente quando o Abel sacou que o Vitor Roque não é um atacante para ficar entre os zagueiros. Ele precisa de espaço. Então, ele segundo semestre, aquela combinação com o Flaco Lopes funcionou muito bem, com 2 na frente. Obviamente, se ele não acha um jeito de colocar 12 no campo sem o juiz perceber, né, algum setor tem que sofrer. Eu acho que os volantes sofreram um pouco ano passado. Acho que principalmente quando ele perde o Lucas Evangelista. Até ali o time estava muito bem, né? E aí, ele hoje, por exemplo, o Lucas Evangelista não é mais titular do time. Porque ele fez uma dupla com o Marlon e o Andrés que está funcionando muito bem. O Palmeiras é um daqueles poucos times, voltando ao início, que encontrou um encaixe interessante. Falamos do Fluminense, falamos do Bahia. Coloco o Palmeiras nessa também. E aí eu acho melhor, mais tranquilo para o treinador e para quem está chegando,
ser inserido num time já encaixado. Sim. Porque você não... Você faz o processo pensando mais, raciocinando melhor. Você não tem uma carência no time. Você tem do meio para frente um Palmeiras encaixado com Andréas, Marlon, Alain e o Maurício. Flaco e Vitor Roque. Maurício Paraguaio? O Maurício Paraguaio. Né? Eu acho que vai sobrar, num olhar imediato assim, vai sobrar para o Maurício Paraguaio. Vai sobrar para o Maurício e o Arias deve entrar por ali. Mas é a facilidade que o técnico tem de ter um time que está respondendo bem. E isso facilita, inclusive, a entrada de quem está chegando. Até mesmo inserir o Paulinho. O calendário oferece oportunidade para todo mundo jogar. Sim. E era o que o Abel queria, o que ele mais queria. O Abel, no ano passado, elogiou, entre aspas, né? Porque quando ele fala de um grande rival, dificilmente ele coloca algum tipo de elogio, qualidade, mas ele deixou nas entrelinhas que, olha... O Flamengo tem um time cascudo. Eu estou precisando de um time mais cascudo. Isso pode ter pesado na hora do vamos ver. E é o que ele tem agora. Né? O Palmeiras foi para um mercado buscando jogadores prontos. Jogadores mais cascudos. E ele tem uma engrenagem já arrumada. Eu acho que o Arias, que foi o que disse, sim, o Arias ele flutua por tantas funções, e bem em tantas funções, mas, assim, no meu olhar imediato, para mim, a briga é com o Maurício. Sim. É o mais frágil ali para sair e experimentar o Arias. O Paulinho, como disse o Vini, deixa para depois na Copa do Mundo. Um problema de cada vez. Mas é um baita jogador. Eu acho que não é uma solução, né? Não dá para chamar o Paulinho de problema, né? Não, ele deve estar, assim, vivendo uma angústia, porque ele voltou no Campeonato Mundial de Clubes do ano passado, fez até aquele gol contra o Botafogo. Sim. Aí voltou a parar, e não consegue... A falta de sequência para um jogador do nível do Paulinho, cara, deve ser angustiante. E ele também é um baita acertador de time na parte ofensiva. Paulinho é um cara versátil também, muita qualidade. Não tem do que reclamar o Abel, até porque agora ele encontrou um norte e só tem mais opções para ampliar ainda mais. Ele vai achar um motivo, ele vai achar. Ele vai achar um motivo para reclamar. Não, impossível. Se o Abel Ferreira não reclamar numa coletiva de imprensa, alguém tomou conta dele, tomou o lugar dele, não tem possibilidade. Agora, Vini, a gente está falando de um Palmeiras que enfrenta no sábado, né, o Capivariano, e na quarta-feira tem um jogo do Brasileirão contra o Fluminense. Você imagina o Abel dando rodagem a alguns jogadores nesse sábado? Por exemplo, Arias, que ainda vai estrear pelo time, ou são os 11 que a gente viu nos últimos jogos importantes do Palmeiras decisivos? Eu acho que para começar a partida, ele vai com aquilo que a gente entende que é o de melhor, porque é o que ele está repetindo, né? Ele repetiu, é até algo incomum para um começo de temporada, o Abel definir um 11 titular tão cedo e dar sequência. A gente vê ele falando tanto de controle de carga, de fazer as analogias de a bateria do celular, eu vou escalar quem está com mais bateria. Ele definiu 11 jogadores, escalou por 3 jogos seguidos e na partida que ele poderia descansar o elenco, ele manteve, né, escalou um time misto, os titulares que estavam no banco entraram, então eu acho que assim, para o final de semana, eu acho que ele vai com força máxima, com o time ideal, mas já com possibilidade de estreia do Arias. Eu acho pouco provável que esse primeiro jogo seja já contra o Fluminense, por tudo que a gente debateu, né? Acho que ele já pode tirar esse band-aid e fazer a estreia no final de semana, em casa, diante da torcida, contra o Capivariano, possivelmente com o jogo já resolvido no segundo tempo. Acho que é um cenário melhor para uma estreia e assim, a gente está falando de um jogador que estava jogando na Premier League, não é que ele está com tempo de inatividade, vai fazer uma pré-temporada, não. Ele estava em alto rendimento, jogando há 2 semanas, está em condições, já no bid, deve ser relacionado e acho que vai fazer a estreia. Vini, eu até acho, cara, que o Arias perdeu um pouquinho da sequência na Premier League. Sim. Eu acho que ele Por isso não... ele quis voltar, né? Tem Copa do Mundo. Exatamente, entendeu? Mas o último jogo foi no dia 31 de janeiro, então tem 2 semanas que ele jogou uma partida oficial na Premier League. Né? Não, isso sim, mas eu digo como resgate técnico, a Premier League não fez bem. Total. Não fez bem pro Arias nesse sentido. Eu acho que o clube errado, o momento errado. Exatamente. Ele foi atrás de um sonho e agora deu um passo diferente, entendeu que ele precisava de um resgate técnico. Eu acho que ele precisa voltar a exercer uma função de protagonismo. Ele perdeu o protagonismo no Wolverhampton, né? Até porque ali não tem protagonista nenhum, né? Não positivamente. Mas
E vai ser muito cruel, seria muito cruel ter uma volta do Arias contra o Fluminense, gente. Não, eu acho que isso tem que ser pensado também, para o conforto do jogador. Sim. Ele recusou a proposta do Flamengo justamente pelo respeito e o que ele estabeleceu de relação e o espaço que ele tem na história do clube, do Fluminense. Aí você vai e faz uma estreia dele, mesmo que agora ele tenha que responder aos interesses do Palmeiras, ele só deve, né, satisfação ao Palmeiras. Mas eu fico imaginando assim, o quanto que a cabeça do cara vai ficar mexida. Então, a chance dele não render bem nesse jogo contra o Fluminense é grande. É grande. Então, Na própria entrevista de apresentação, né? A primeira pergunta sobre isso, o Arias brinca, né? Que já chegaram perguntando da confusão. É isso. Porque a gente adora uma confusão. Então, assim... Mas quem criou a confusão não foi a gente só gosta da fofoca. Quem criou não foi eu gosto de assistir. Que nem BBB, é bom, tem todo dia uma treta, é isso. Então, assim, o Arias... E aí voltamos à questão do time encaixado. O time não precisa desesperadamente ter o Arias contra o Fluminense. Segura um pouquinho, bota em casa, mais à frente. Acho que fica mais bacana. Pelo time já botava logo, né? Já jogava com Arias sempre. O doutor psicólogo Éboli tá me convencendo, sabe? Já ir com Arias nesse primeiro jogo, então, do Palmeiras contra o Capivariano no sábado, e aí de volta na semana que vem é o Campeonato Brasileiro. O confronto do Palmeiras será contra o Fluminense. Uma informação do André Hernan, do nosso amigo André Hernan, é isso? É isso, o Hernan está ausente hoje fisicamente, mas seguramente está nos acompanhando aí. Se acordou cedo, né? Deve ter pulado o carnaval bastante o André Hernan, mas pelo menos passou uma informação importante para a gente. E a gente, claro, dá o crédito primeiro, a informação do André Hernan sobre o Nino. Daquilo que apurou André Hernan, o Palmeiras continua acreditando que pode ser possível ter o Nino até maio. Lembrando que o Zenit fechou essa porta. Está fechada, mas quem garante que amanhã ela não pode ser aberta? O futebol é dinâmico, sobretudo o mercado de transferências. Lembrando, o Zenit não quer negociar o Nino agora. A ideia é negociá-lo no meio do ano, potencialmente campeão da Liga Russa. Só que, de acordo com o André Hernan, o Palmeiras tem o conhecimento dessa dificuldade, dessa porta fechada, mas por garantia, que vai que de repente o Zenit amanhã aceita reduzir o valor da negociação, ou o Nino pede para sair, ou há um problema, ou há uma conversa entre eles e essa porta fica escancarada, fica aberta, o Palmeiras quer estar resguardado. E a informação do Hernan é que o Palmeiras já tem na cabeça, ou pelo menos pré-acordado, ou pelo menos conversado com os representantes do Nino, tudo, valor de comissão, valor de premiação, no caso prêmio de assinatura / luvas, valor de contrato, sabe aquilo também que o Zenit precisa ou quer para negociar o jogador. Então o que eu subentendi e interpretei das informações do André Hernan é que é difícil, praticamente impossível para já, mas o Palmeiras, acreditando que pode existir em breve uma brecha, uma janela aberta, uma porta aberta, o Palmeiras não quer ser pego desprevenido. E assim que o Zenit de repente falar, olha, mudei de ideia, topo negociar agora. O Palmeiras não quer correr risco de demorar muito a negociação. Então já tem ali aquilo que topa pagar para o Nino em relação a luvas e contrato. Já sabe também o que pagar para os representantes e para os intermediários, que quase sempre também dificultam bastante. Então o Palmeiras já se resguardou em relação a isso, só esperando a deixa de o Zenit até maio falar, olha, resolvi negociar agora, não quero mais esperar o meio do ano. Então é isso. Claro que tem gente que compra isso como otimismo, outros compram como pessimismo, mas é a realidade, não é porque o torcedor tem urgência e quer o Nino, isso significa que a notícia não vai ser concretizada amanhã. Então é trazer esse termômetro, esse panorama atual de Nino, muito difícil, mas o Palmeiras já tem todo um perfil traçado de negociação, caso o Zenit abra uma pequena janela para negociar agora. Ô Brunão, segundo a apuração sua e do André, até quanto o Palmeiras toparia pagar para trazer o Nino? O Zenit pede entre 10 e 15 milhões de euros. Eu tenho a interpretação, não tenho informação, vou ser muito justo, eu não tenho quanto o Palmeiras se coloca à disposição, mas interpretando aqui que o Palmeiras já buscou outros nomes para zagueiro, mas nunca mergulhou nas negociações porque sempre teve o Nino como preferência.
e aqui não custa lembrar, o Palmeiras trabalhava com 3 listas de reforços, uma para o ataque, uma para o meio-campo, uma para a defesa. A preferência para o ataque, John Arias, o Palmeiras demorou, mas contratou. O Palmeiras tinha um nome preferencial para o meio-campo, Marlon Freitas. Esse foi mais rápido, mas contratou, era o alvo preferencial. Tendo em vista que o Nino sempre foi o alvo preferencial, existiam outros nomes atrás dele. Evidentemente, o Palmeiras sondou até por uma tentativa de tentar fechar o quanto antes a ideia de mercado. Mas o Nino sempre foi a preferência. Tendo em vista que o Nino é a preferência e continua sendo a preferência, mesmo com tamanha dificuldade, e se o preço é cerca de 10 milhões de euros, eu acredito, e não é informação, é só aqui uma leitura, que a hora que o Zenit falar, Palmeiras, topo negociar, o Palmeiras abre os cofres e chega pelo menos a 10 milhões de euros. Talvez aumentando um pouquinho, dependendo ali de bonificações ou não, mas eu acredito que tamanha insistência pelo Nino, que o Palmeiras, se for preciso dar 10 milhões de euros pelo Nino, o Palmeiras vai dar. 3.500 pessoas nos assistindo nessa terça de carnaval. Muito obrigado, nosso amigo fã do esporte. 1.300 likes, sem sonegar like. Deixa o like pra mim e pro Brunão aqui, meu irmão, que tá lá de Lisboa. Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que estão interagindo muito com a gente no chat. Eu acho que o Brunão deve concordar comigo, quem iria pro banco seria o Fux, né? Pra chegada do Nino, caso o Palmeiras realmente traga o Nino. Gustavo Gomes e Nino, seria a melhor dupla de zaga do Brasil? Responda aqui pra gente repercutir a opinião de vocês. Eu quero saber a sua opinião também agora, Bruno Lati. O que você acharia dessa zaga? Gomes e Nino. Zaga grande, hein? Eu diria que zaga grande, zaga com títulos importantes, entre eles títulos de Libertadores, 2 jogadores com liderança, com qualidade. Tudo bem que o Gomes já não é aquele Gomes de 2, 3, 4 anos, mas é muito bom jogador. Enfim, dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, mas ainda colocaria um passo à frente, até pela qualidade também, entrosamento, o Léo Ortiz e o Léo Pereira no Flamengo. Isso, claro, ainda considerando que o Vitão está ali pedindo passagem. Então vejo que a zaga do Flamengo está mais bem fechada nesse momento do que potencialmente uma zaga futura do Palmeiras, Nino e Gustavo Gomes, que tem tudo para dar certo. Essa dupla tem tudo para dar certo, mas ainda vejo a dupla de zaga do Flamengo mais bem formada nesse momento. O Brunão, David Souza Santos concordando que seria a melhor dupla de zaga do Brasil, Gustavo Gomes e Nino. O Marcelo também está dizendo que seria uma ótima zaga. E tem uma pergunta interessante aqui de um... E olha que eu gosto do Gabriel Paulista com o Gustavo Henrique tão bem também, viu? Gosto bastante. É uma ótima dupla também, tem razão. Tem uma pergunta interessante aqui do Paulo, não sei se você tem alguma informação, Bruno. O Fluminense conseguiria cobrir esses 10 milhões de euros pelo Nino? O Flu tem alguma preferência? Não sei se você tem alguma informação sobre isso aí, Bruno, para a gente responder o nosso amigo aqui, fã do esporte. Pessoal, já chegamos a 1.400 likes, hein? Faltam 1.100 para eu tatuar aqui 2.500 likes, 3.400 pessoas nos assistindo. É um prazer estar com vocês. O Flu tem a preferência do jogador, não tem a preferência no negócio. Pelo menos eu não tenho essa informação. Se isso depois surgir, a gente corrige, né? Faz atualização. A gente sabia da preferência contratual em relação ao Arias. O Fluminense poderia cobrir a proposta do Palmeiras e não cobriu. Fez uma proposta inferior, o negócio não foi para frente. O Arias gostou do projeto do Palmeiras. O Wolverhampton gostou do projeto e da proposta do Palmeiras. O Arias voltou para o Brasil, não para o Fluminense, mas para o Palmeiras, mesmo ele lá atrás tendo colocado a preferência em relação ao Fluminense de forma verbal. Não só contratual, mas verbal. Do Nino, vou ser muito honesto, não sei se existe contratualmente essa preferência. O que existe é verbalmente a preferência do Nino pelo Fluminense. Mas para isso, o Fluminense tem que cobrir, tem que mostrar uma proposta interessante que o Zenit goste. Não adianta nada o Palmeiras oferecer 10, o Fluminense oferecer 6, o Zenit vai querer negociar com o Palmeiras. A não ser que o jogador bata o pé. O Arias não bateu o pé. O Nino logo veremos, mas é isso. Então, contratualmente eu não tenho a informação, verbalmente sim, até porque é claro e quase público, se não me engano, que o Nino prefere o Fluminense e não o Palmeiras, mas claro que abraçaria tranquilamente o Palmeiras. Aliás, é uma informação do Hernan. O Hernan trouxe essa questão dos valores e tudo mais. O Hernan também publicou isso ontem, que o Nino gosta da ideia do Palmeiras, gosta do projeto, gosta do perfil Palmeiras para os próximos anos. Mas evidentemente que a preferência continua sendo o Fluminense, desde que haja proposta.
A questão é, o Nino nunca diria não ao Palmeiras. Talvez dissesse não ao Palmeiras se houver o sim do Fluminense. Logo veremos no meio do ano. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!